Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Que nós possamos, nesse momento, nos desligarmos um pouco do dia da semana, do que a gente deu conta de fazer, do que a gente não deu conta de fazer. E que possamos estarmos aqui e agora, presentes em corpo, mente e espírito. Que a espiritualidade da casa nos envolva, que nós possamos alcançar a vibração que ela nos oferece e que possamos senti-la profundamente. Que o nosso amigo Vinícius possa ser envolvido pela espiritualidade para que possa transmitir para nós essa preleção. Ó Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Nós aqui tendo a oportunidade de estarmos juntos novamente. E eu achei interessante que a Rita até perguntou no grupo qual que era o tema hoje, mas por sorte, semana passada, acho que você postou, não sei se foi no próprio grupo ou em algum lugar, no tema do Tadeu. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu ia vir com esse tema, porque eu vou fazer uma preleção quinta e sexta também, né? Aí deu tempo de correr atrás e trazer o tema de hoje. Então, o tema de hoje, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora. Então, de uma forma bem didática, que eu costumo trazer as parábolas, né? Essa passagem, esse capítulo, ele praticamente compara duas parábolas, né? A parábola Festim de Bodas e esse dos trabalhadores da última hora. Então, nós temos dentro do nosso linguajar atual, o empresário lá, um produtor de vinho, que ele sai nas primeiras horas do dia para contratar, né, os primeiros trabalhadores e combina um pagamento, 5 denários, né, que era a moeda da época. E a produção a todo vapor, ele precisa de mais mão de obra, ele volta às 7 da manhã a angariar mais trabalhadores, 8 da manhã, meio-dia, 1 hora, até que às 5 da tarde, considerando o nosso horário comercial aqui, ele pega esses últimos trabalhadores. E no encerramento do expediente, na hora do acerto ali da fila indiana para ele fazer o pagamento, ele chama os últimos contratados, aqueles que foram chamados às 5 horas. E paga, por exemplo, os mesmos 5 denários que aquele que entrou às 6 da manhã e já gera uma revolta ali, né? Por que o senhor paga os mesmos 5 denários? Poxa, não é lícito, o empresário falando. Não é lícito eu fazer o que quiser, por exemplo, com o meu dinheiro, não estou honrando o que eu combinei com você. E aí conclui essa passagem, assim serão os últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso aqui está em Mateus capítulo 20. E memorizem isso, que daí eu vou traçar o paralelo daí com a outra passagem. Então, nessa passagem, Jesus praticamente ele dá uma noção, ou espera, que a gente trabalhe duas situações. A questão do trabalho, por si só, isso ele bate na tecla durante toda a passagem dele, né? Nós viemos para agir, não para passividade, é para ação, para fazer as coisas acontecerem. E o tempo, então é o trabalho dentro do tempo. E uma outra interpretação que recentemente eu vi de um palestrante que eu achei fantástico. O trabalho, em última análise, qualquer que seja ele, sempre será um ato de solidariedade. E aí, quando a pessoa falou, ele deu um tempo de silêncio até para você raciocinar. E eu achei fantástico depois com a explicação.
Poxa, mas mesmo aquele cara que está na linha de produção, na linha de montagem, o que tem de solidário o trabalho dele? No trabalho dele, primeiro, ele tem uma remuneração, a remuneração dele vem para o lar dele e, naturalmente, reverte benefícios para toda a família. O mesmo trabalho dele, sei lá, ele está fazendo uma montagem de uma peça que vai num veículo, esse veículo, depois de vendido, vai atender a necessidade de alguém. Ainda que a pessoa comprou e foi uma relação comercial, ele entregou e preparou algo para alguém. E isso pode ser nas atividades domésticas, em qualquer tipo de trabalho. Eu achei fantástico isso, de começar a analisar e ver o que Jesus esperava de nós, ainda mais com o trabalho, faz todo sentido. Todo trabalho, no final, na ponta lá da esteira, é um ato de solidariedade. Eu achei fantástico essa análise. E esse empresário, esse pai de família, que é citado, que sai a angariar os trabalhadores, é Jesus, que o tempo todo nos convoca justamente a fazer esse processo de transformação. E ele não seleciona A, B ou C. Ele não faz distinção entre nós. A oportunidade é dada de maneira igual para todos nós. E o denário, na ocasião, essa moeda simbólica, não seria uma moeda, papel moeda, como nós temos hoje, um dinheiro em si, em espécie, mas sim uma compensação por algo que você entregou. Então, aquela pessoa, ainda que ela tenha iniciado o trabalho às 5 da tarde, ela entregou tudo que ela tinha de melhor, com intensidade, e aproveitou aquele momento. Então, por isso que esse pagamento, chamado aí simbolicamente como denário, foi o mesmo, por exemplo, do que aquele que iniciou nas primeiras horas do dia. E aí já fica a nossa primeira reflexão do nosso bate-papo. Hoje, às 20 para as 8 do dia 25 de novembro, se Jesus estivesse aqui na nossa sala e ele pedisse para a gente fazer uma fila indiana, e ele com um bloco lá de dinheiro, simbolicamente falando, qual seria o nosso salário que ele pagaria para nós? E aí você coloca o que quiser na sua cesta de serviços prestados. Pode ser o trabalho efetivamente falando, para quem tem um trabalho remunerado, pode ser as ações sociais, pode ser as suas ações dentro de casa, pode ser as suas ações em pensamento, com orações, com transmissão de vibrações. Quanto que cada um de você, de nós, receberia hoje, só pelos serviços prestados hoje? Então, normalmente, se a gente fizer essa reflexão diária, é quase que aquele ensinamento de Santo Agostinho, se não me falha a memória, que pede, que sugere no Evangelho para a gente fazer a reflexão ao final do dia, né, de tudo que a gente fez. A gente pode fazer essa comparação. Poxa, hoje terminei o dia, se quem faz a oração no final do dia, ou quem faz a oração cedo, faz a reflexão do dia anterior, qual será o meu pagamento hoje? Tem a mesma simbologia no aspecto espiritual, no aspecto moral. E a questão, quando ele traz para nós os últimos serão os primeiros, aí é literalmente o aprendizado na espera. Aí é nós desenvolvermos a fé, a esperança, a paciência, tudo que a gente menos tem nos dias de hoje. Ou seja, independente se chegou ou não o seu momento, você ir trabalhando dentro de si essas características, em especial a fé, acreditando que vai chegar a sua hora. E também tem uma análise que a gente faz. Quem de nós aqui tem a capacidade ou a segurança para afirmar qual será a sua hora? Então, mesmo que a gente fale os últimos serão os primeiros, nós não temos a capacidade, o conhecimento de afirmar quem serão os últimos, se nós seremos os últimos, ou se eu estou sendo chamado hoje, eu sou o penúltimo e virá alguém depois. Então, por isso que o exercício da fé e da esperança, eles têm que ser permanentes dentro de nós, acreditando que em algum momento, e só Deus sabe esse momento, para tudo na vida, para mudar o meu relacionamento, para eu conseguir uma nova oportunidade de emprego, para eu desencarnar, para eu reencarnar, para eu iniciar uma nova atividade, tudo isso não está sob o nosso controle.
E aí, uma historinha que eu já contei outras vezes, uma historinha não, é o fato real, narrado no livro Conversando com Deus, de Ray Stedman, um casal missionário, na década de 30, 40, eles ficaram, não tinham filhos, ficaram 50 anos fazendo trabalho voluntário na África, e quando eles voltaram, voltaram de navio, né, não tinha tanta facilidade de avião, e junto no navio estava o presidente à época dos Estados Unidos, Roosevelt, e eles não sabiam. E aí o marido, né, o homem do casal, estava todo feliz, né, e ao mesmo tempo ansioso para ver como que ia ser a recepção deles nos Estados Unidos, depois de 50 anos, né, de serviços prestados. E quando o navio atraca, realmente tinha uma bela de uma festa preparada e ele ficou todo lisonjeado. Só que aí quando eles descem, a festa não era para eles, era para o presidente que estava com eles. E aí, naturalmente, instala a revolta, e aquele mesmo Deus que ele era crente já deixa de ser o Deus dele, porque ele começa a desabafar com a esposa. Ó, é isso que seu Deus preparou para nós, né? E foram para a casa deles, né? Naturalmente uma casa fechada há muitos anos. Ela ficou com a responsabilidade de dar um tapa na casa, preparar comida. E ele falou, ele revoltado, falou, ó, fica aí então você, né, dando um talento aí na casa, preparando a comida, converse com o seu Deus, e quando eu voltar, você me fala o que você conversou com ele. E ele sai para esparecer e volta. Quando ele volta, ela está numa serenidade tranquila, numa serenidade, assim, intensa, né, no mundo dela, convicta de tudo que ela fez. E ele chegou ela dentro das atividades que ela estava executando, ele perguntou, e aí, conversou com o seu Deus? Ela tranquilamente, conversei. E o que ele respondeu? Que ainda não voltamos para casa. O que eu quero dizer com isso? Que não somos nós que sabemos quando será o nosso tempo, que é o que eu falei há pouco. Noé, segundo a Bíblia, ficou aproximadamente 120 anos construindo a arca. Vocês imaginam aquela época, sem estatística nenhuma? Vamos dizer que tivesse a estatística hoje, tem estatística de tudo. Se pegasse a estatística lá da região que ele ocupava, não tinha previsão, não tinha histórico de chuva dos últimos 2.000 anos. Aí vem uma voz e fala para ele, construa a arca. E ele, por 120 anos, manteve-se convicto naquela voz. Moisés, 40 anos andando pelo deserto, acreditando que a hora dele, em algum momento, ia chegar. Então, quem somos nós para desistir no primeiro obstáculo e achar que nós não seremos chamados e que nós não receberemos a oportunidade que nós tanto esperamos? Porque Deus, ele não quer ou não espera de nós um passado perfeito. Ele espera um presente inteiro, um presente ativo, que nós, a todo momento, dentro do nosso dia, nós façamos o quê? O nosso melhor. Porque aí dentro disso, nós vamos estar preparados para a convocação da última hora. E essa convocação da última hora, naturalmente, é a nossa melhoria, nosso preparo contínuo. Seja estudando, seja agregando conhecimento, enfim, fazendo o que for necessário para você estar preparado para qualquer tipo de convocação que possa ocorrer dentro dessa última hora. Inclusive, para a gente estar preparado pelos nossos períodos, assim como Moisés, assim como Noé, né? De passagem pelos nossos períodos de deserto, onde a gente não vê chuva, onde a gente não vê luz, onde a gente não vê esperança, e são os momentos que nós estamos enfrentando a dor, os sofrimentos em geral, as nossas angústias, sempre naquela expectativa, puxa, não vai chegar a minha vez, não vai chegar a minha oportunidade, porque quando há confiança, não existe a pressa. Ou seja, vamos falar na minha época de faculdade, o curso mais disputado era medicina, né? Normalmente, quem ia para a prova e passava é aquela pessoa que tinha confiança, que estudou, então ela tinha tranquilidade, o resultado iria acontecer. Agora, se pega eu, naquela época, que era bem preguiçoso, naturalmente eu ia o quê? Nervoso, desesperado, não estudei, não me preparei, então realmente só um milagre para fazer, proporcionar que eu conseguisse aquele momento. Então, onde há confiança, não há pressa. Então, olha quantas
sacadas a gente já tirou desses ensinamentos de Jesus. A gente trabalhar o nosso tempo, a esperança, a fé, o preparo e compreender que o tempo final, que aquela virada de chave está nas mãos dele. Mas para isso a gente tem que estar cumprindo com a nossa caminhada. E ao longo dessa caminhada, praticamente só em 2 oportunidades nós não receberemos essa convocação. A primeira delas, se a gente não tiver, por exemplo, o nosso currículo espiritual, o nosso currículo moral. O que a gente já descarta por si só, porque como eu falei há pouco, Jesus não vê a metade vazia do copo, ele vê a metade cheia. Ele enxerga a virtude em todos nós. Então ele vai nos convocar de uma forma ou de outra. Sobra só a segunda situação, é quando nós, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, acharmos que somos muito maiores do que aquela oportunidade que está sendo dada e a gente faz o quê? Recusa a oportunidade. Então, voltando lá na parábola, eu sou aquele que estou na praça às 5 da tarde, desempregado, não fui convocado o dia inteiro, aí chega lá, por exemplo, o empresário, ô Vinícius, tem um trabalho para você aí, mas eu só posso pagar X. Ah, esse X eu não quero, vou esperar uma outra oportunidade. E a gente faz isso de uma forma permanente e silenciosa na nossa vida, para vários aspectos, para várias frentes de fatos da nossa vida. E aí a outra parábola, que a gente cruza e traça um paralelo, é a parábola Festim de Bodas, onde tem o rei que quer comemorar o aniversário do seu filho, né? E faz um grande banquete. E ele ordena os seus servos a irem trazer os convidados, né? Ir para a cidade e convocar as pessoas para a festa. Num primeiro momento, esses servos eles são praticamente escanteados, as pessoas desprezam esse convite. O rei insiste para que os seus servos fossem lá e convidassem novamente. Aí alguns já tomam uns tapinhas de leve, já tomam um xingamento. Na terceira vez que ele manda os servos, os convidados matam os servos. E aí o rei, com uma reação de raiva, encolerizada, faz o quê? Vai lá, taca fogo na cidade, mata uma boa parte e fala, ó, os que sobraram, tragam para a festa. E vem esses que sobraram, e no meio desses que sobraram, aquele perdido, que nem sabia o que estava acontecendo, estava o quê? Despreparado com a túnica nupcial, a vestimenta apropriada para o evento. E aí conclui assim essa passagem, está em Mateus capítulo 22. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, os que sobraram realmente da cidade. E dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. E é aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E esse banquete, ele representa as oportunidades da vida, assim como o convite de trabalho na outra passagem. Essa reação dos convidados é a nossa reação diariamente, quando a gente recusa os convites de transformação. E como que a gente recusa? Através de um conselho que a gente ouve e não dá bola, através, de repente, até de uma ruptura familiar que possa ocorrer, a gente enxerga como algo negativo e não enxerga que aquilo era, de repente, para te encaminhar para outro caminho. Uma perda de emprego, que de repente aquilo era para te chacoalhar para buscar algo melhor. Enfim, de uma série de maneiras, nós o tempo todo estamos recebendo o convite para transformação, mas a gente faz o quê? Despreza o convite. E muitas vezes ainda agredimos aquele que está nos dando uma oportunidade de melhoria, de transformação. E temos, de forma natural, a reação do rei, né? De xingar, de ofender e, em alguns casos, de eliminar a vida das pessoas, a depender do nível de ódio, de rancor, de mágoa que você tem acumulado dentro de si. E a questão dessa túnica nupcial, que é a simbologia da vestimenta, é o exemplo que eu costumo citar dentre nós, ao menos brasileiros, o nosso evento, acho que mais importante na vida das pessoas, simbolicamente falando, é o casamento, né? Onde as pessoas
cada um dentro da sua condição, tenta entregar o melhor para si e para os convidados, né? Então, os convidados buscam fazer o quê? Também se arrumar e se preparar da melhor maneira que ele pode para o quê? Comungar com aquele casal a alegria daquele momento. Então, você não vai, por exemplo, numa festa de casamento que tem condição de usar roupa social, você não vai chegar de bermuda, de chinelo. Porque aquilo ali vai ter uma simbologia do quê? De desprezo. Que você não está comungando com aquele momento de alegria. Né? Estou falando do terno e gravata porque é mais fácil de comparar, mas cada nível social com a sua simbologia. Então, a túnica nupcial seria isso. Será que você, da mesma forma dos trabalhadores da última hora, aqui foi usada a vestimenta, você está estudando o necessário, você está se preparando o necessário, você está buscando a sua transformação necessária para comungar com Jesus, a sua convocação da última hora? Olha como a gente vai fechando a reflexão e vai fazendo sentido tanto uma passagem quanto a outra. Porque aí vem a conclusão dessas duas passagens. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que é isso? É a seleção natural da espécie. A oportunidade está sendo dada de maneira igual para todos. Nós espíritas ainda temos ainda mais obrigação desse entendimento. Porque se não é espírita, a pessoa pode falar, mas um nasceu rico, outro nasceu pobre, um nasceu bonito, outro é feio. Nós espíritas não temos essa desculpa, porque a gente sabe que nós tivemos várias oportunidades. Então a gente tem que ter isso, essa consciência que vai depender de nós. Esperavam lá atrás os judeus que quando veio Jesus, ele viria, assim como Moisés libertou o povo dos egípcios, né, o povo judeu dos egípcios, que Jesus viria libertar os judeus do jugo romano. Mas ele veio fazer o quê? Ele veio nos convocar para uma transformação moral e espiritual. E quantos atenderam essa convocação dele na época? Para dar fatos reais e históricos, na época que meteram os cravos lá no corpo dele, sobraram quem? Quem gosta de história? João, apenas João, enquanto discípulo, Maria, sua mãe, Maria Madalena e mais algumas moças lá do fã-clube dele. O resto vazou. Então, ou seja, Jesus esteve aqui e não deu meia dúzia que atendeu a convocação dele de última hora. Quando a gente para refletir, a gente vê o tempo todo a gente fecha as portas para nós mesmos. Então, essa reflexão nós temos que ter. E nesse capítulo, o Espiritismo puxa para si uma responsabilidade. Eu gosto até de pisar em ovos, nesse sentido, que o Espiritismo se considera o consolador prometido, que veio para realmente trazer um complemento educacional do que Jesus trouxe na época, um esclarecimento maior. Eu até compreendo e acho válido, mas se a gente for pensar que não cabe mais hoje para quem quer fazer a diferença, seja pessoas, seja religiões, sejam filosofias, quem quer fazer a diferença para melhor não pode fazer diferença entre escolhas de religiosidade, escolhas de ideologia, diferença de escolhas sexuais e assim sucessivamente. No mundo hoje, os cristãos correspondem a 1/3, onde desse 1/3 o espiritismo é uma fraçãozinha. Então quer dizer que os outros 2/3 não têm oportunidade de crescer? Quer dizer que esses 2/3 que mal sabem que é Jesus, muito menos sabem que é o espiritismo, então esses 2/3 não vão ter a oportunidade de transformação? Então quando eu chego, ou melhor, quando eu interpreto essa parte do capítulo com relação ao espiritismo, eu acho que vai muito mais para nós espírita, dizendo o quanto a nossa responsabilidade é maior, porque é uma religião que traz um volume de conhecimento que complementa e dá resposta a muitas situações que, de repente, outras religiões nesse sentido. Então, não o espiritismo como a salvação do planeta, mas nesse sentido de trazer para nós espíritas uma responsabilidade extra. Enfim, para nós sermos e estarmos entre esses poucos escolhidos, nós temos que fazer a diferença, seja enquanto divulgação da religião, com didática, com conhecimento, para as pessoas compreenderem e evoluindo, quanto nós realmente colocarmos em prática 100% do nosso
potencial, para a gente proporcionar mais, nós fomentarmos mais o trabalho e o envolvimento coletivo. Vivemos num planeta coletivo. Se fosse para ser tudo dentro de uma rotina individualista, provavelmente não reencarnaríamos aqui na Terra. Então nós temos que fazer algo junto, cooperar, operar juntos, para que a gente tenha esse crescimento, para que cada vez mais sejam mais escolhidos e não poucos os escolhidos dentre o nosso meio. As pessoas que estão à nossa volta têm que literalmente entenderem que nós somos importantes para elas. Importantes no sentido de importar, elas trazerem para dentro delas algo de valor que nós pudemos proporcionar. Então, em vez de nós deixarmos herança no nosso desencarne, nós vamos deixar o quê? Legados. Então, é a gente trabalhar, fazer o nosso melhor para, de forma natural, nos tornarmos pessoas importantes, igual como Jesus é para nós. Nós importamos para dentro de nós os valores dele, agora resta nós exercermos e colocarmos isso em prática. E uma coisa interessante, para nós estarmos entre os poucos escolhidos, para nós fazermos a diferença para melhor, para nós fazermos a diferença para o bem, nós vamos incomodar, nós vamos criar rupturas. Porque, até voltando no exemplo da medicina, nem sei hoje qual que é o curso mais disputado hoje, deve ser a área de TI, engenharia ou ainda é medicina? Medicina ainda é? Psicologia. Então, vamos dizer que hoje a gente vai cursar aqui, nós somos todos as 10, 15 pessoas que estamos aqui, somos os melhores amigos, 17 anos, estamos no auge da balada, da bagunça. Eu resolvo fazer medicina. Qual que vai ser minha rotina? Por um tempo, recluso em casa, estudando para eu passar. Isso vai criar rupturas entre nós? O Vinícius não vai se tornar o chato e o nerd da turma? Não vai afastar a nossa amizade? Eu só estou citando um exemplo. Então, para nós fazermos a diferença, vai criar situações que nós vamos ter que aprender a lidar. E tem uma frase de Nietzsche que diz: quanto mais nós nos elevarmos, vamos pensar para o alto, quanto mais nós nos elevarmos, menores pareceremos para quem? Para aqueles que não sabem voar. Então, vou repetir. Quanto mais nos elevarmos, aqui é no sentido espiritual, moral, psíquico, do jeito que você quiser interpretar, menores pareceremos aos olhos daqueles que não sabem voar. Foi o que aconteceu Jesus lá atrás. Ninguém entendia o que ele estava falando, malemar a língua que ele estava falando. O que aconteceu? Meteram os cravinhos nele lá e resolveu a situação. E depois ele fez o quê? Ele voou. E está aí a filosofia dele até hoje. Aí uma passagem que eu extraí do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa esse raciocínio. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho material, seus membros seriam atrofiados. Se tivesse liberado o trabalho da inteligência, seu espírito teria ficado na infância, no estado dos instintos animais. Eis porque o trabalho lhe é necessário, e ele lhe disse: buscai e achareis, trabalha e produzirás. Deste modo será filhos de tuas obras, pelas quais terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. Então, o tempo todo, trabalho, ação, trabalho, ação. E quando a gente pensa na nossa caminhada, nesse processo de transformação, a gente também tem que pensar sempre no presente. Se a gente ficar voltando para o passado, analisando nossos erros, voltando ao exemplo de faculdade, hoje, de alguns anos para cá, eu me tornei uma pessoa estudiosa. Isso faz parte da minha rotina. Nem de perto era o que eu era com 17 anos. Né? Então, nem por isso hoje eu me culpo. Porque naquele momento eu fiz o melhor que a minha maturidade me proporcionava. Então, na vida é sempre assim. Então, se de repente, voltando à parábola inicial do trabalhador da última hora, se eu às 5 horas fui convocado e recusei o convite, está tudo certo. Era o que a sua maturidade lhe proporcionou. Agora resta a você, no dia seguinte, quando você acordar, tirar como aprendizado. Puxa, ontem recebi um convite e fechei as portas. Vamos fazer diferente hoje? Então, eu ter essa consciência.
O que você fez no passado era o melhor que você tinha dentro da sua maturidade, dentro da sua capacidade espiritual e intelectual. Agora, a partir de agora, reconheço o meu erro, minha falha, o meu desvio, vamos a partir de agora a fazer construir um novo futuro, como disse o Chico Xavier. A gente só vai viver o milagre se a gente não desistir no caminho. Mas quantas pessoas hoje buscam eliminar a própria vida física, por quê? Quer desistir no caminho, por algum motivo ou outro. Em muitos momentos a gente deixa de utilizar e otimizar o nosso tempo por isso. Ou a gente vive alimentando o nosso passado, depressão, nostalgia, ou alimentando e olhando só o futuro, ansiedade, né? Criando hoje uma das maiores crises que existe entre nós, e deixamos de viver o quê? O presente, que Jesus espera de nós. Uma frase da Lama que eu acho fantástico. Só existem 2 dias no ano que nós nunca poderemos fazer nada. Um se chama ontem e o outro amanhã, que fecha o conceito que eu estava falando. Então é o presente. Então se chegou às 5 da tarde lá, o último convocado do trabalho, eu não posso mais mudar o que aconteceu até às 16h59. E eu também não posso tentar descobrir o que vai acontecer às 5h01. Eu tenho que viver às 5 horas da tarde. Em resumo, a nossa vida é muito curta para ser pequena no sentido espiritual, moral, e nos mantermos na zona de conforto. Seria muito mais cômodo se todos nós estivéssemos em casa. Eu que gosto do meu Palmeiras, já está na expectativa de mais um resultado frustrante logo mais, né? Então, cada um fazendo o seu hobby, fazendo ou descansando, seria muito mais cômodo para nós. Mas nós só cumpriremos o nosso propósito enquanto espírito, enquanto ser humano, quando a gente fazer, não vou nem falar deste mundo um mundo melhor, que eu acho que é uma frase muito gigante para nós, mas quando nós conseguimos fazer da nossa casa um lugar melhor. E nós, de uma maneira geral, não podemos entregar metade para quem entregou tudo. Isso eu ouvi esses dias também de um outro palestrante, eu achei fantástico, memorizem isso. Nós não podemos entregar metade para quem nos entregou tudo. Quem entregou tudo? Cada um tem uma lista de nomes. Pode ser que você pense na sua mãe, no seu pai. Nossa, minha mãe entregou tudo para minha família. Meu pai entregou tudo. Mas para a gente não tornar pessoal essa análise, Jesus entregou tudo por nós. Chico Xavier, que é a nossa referência, entregou tudo por nós. Ou alguém acha que ele deixou de entregar algo, né? Madre Teresa de Calcutá entregou tudo. Para os católicos, João Paulo II entregou tudo. Então, por que nós, dentro da nossa característica, vamos entregar metade para essas pessoas que deixaram tudo para nós? Bacana essa frase, é forte, né? E fechamos, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que já não tem mais nenhum vigor, aquele que está às 5 da tarde e ainda não chegou o convite para ele, a convocação. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se ainda eu, você, nós não fomos chamados para essa convocação da última hora, não desistam, não tentem fazer nenhuma loucura, não percam os brilhos dos olhos e com certeza a nossa hora irá acontecer, irá se realizar, está nas mãos de Deus, mas cabe a nós, hoje, terça-feira, 8h06 da noite, já começar a construir o nosso amanhã, o nosso futuro diferente. Gostaram? A gente percebe pela fisionomia que as pessoas ficam meio tensas, assim, ou odiaram ou gostaram, acho que gostaram. Pode fazer o fechamento, então? Então vamos lá. Então, agradecidos, em primeiro lugar, pelos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que desde as primeiras horas do dia puderam proporcionar um ambiente equilibrado, protegido, seguro, para todos nós vivemos aqui,
refletirmos, fazermos a nossa renovação energética e espiritual. Pai, agradecemos o nosso dia, desde as primeiras horas, as oportunidades que tivemos, o nosso alimento, a nossa saúde, a nossa família e o nosso lar. Temos a convicção que a partir de agora, se ainda não estávamos despertos para a transformação, isso será feito agora, e nós temos a certeza que o Senhor sempre, sempre nos dará mais uma chance. Agradecidos por esse dia, desejamos que possamos fazer acontecer em mais uma semana, com muita entrega, com muito trabalho, com muita dedicação, com as suas bênçãos e com o nosso merecimento. Obrigado, meu Deus, pela nossa existência. Que o Senhor nos proteja e nos guia, e hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, obrigado pela companhia.